bem-vindos ao Outliers de número 137. Esse daqui que faz parte de uma série que está sendo gravada diretamente do maior festival de investimentos do mundo. E aqui novamente, Guilherme Anversa. Maratona Expert, Clarinha, tudo bem? Tudo certo. Bora falar um pouquinho sobre segmento imobiliário? É isso aí. Hoje estamos com o Bruno Bagnaroli, responsável pela parte de real estate da Jive Mauá. Sei que aqui temos uma coisa em comum, tá? Estamos falando com 2 formandos de Santa Catarina e eu morei em Floripa, tá? Então o episódio é um abraço especial para os moradores da ilha e de quem é de Santa Catarina. Mas acho que a gente já teve a oportunidade de ouvir bastante aqui sobre o Bruno no episódio 89. Acho que, Bruno, vale a pena comentar, contando um pouco da tua história. Acho que de uma maneira um pouquinho mais resumida hoje, mas contar quem é Bruno no mercado. Boa. Obrigado, Clarinha. Obrigado, Gui. Obrigado aí todo mundo por essa oportunidade. Estar aqui de novo com vocês no Outliers. Com certeza foi o podcast mais legal que eu já fiz até hoje. Eu acho que, falando rapidamente, né, eu comecei minha carreira na própria Mauá, dentro do mercado financeiro. Antes disso eu trabalhei muito em planejamento estratégico, M&A. No mercado financeiro comecei na Mauá, isso na época de 2012. Comecei como analista de ações. Caí um pouco de paraquedas, comecei a cobrir o segmento de real estate. De lá, eu comecei a conhecer um pouco muito da indústria, os números. É um segmento complexo, né, de contabilidade dos números, e disso fui fazendo o network necessário. Em dado momento, a área de real estate da Mauá também começou a se desenvolver bastante, a gente começou a criar isso. E de lá as coisas elas foram ficando, né, maiores, eu fui crescendo dentro da empresa nesse sentido. E comecei a tocar efetivamente a área em 2018. A gente sempre foi muito focado em crédito imobiliário, né? Eu diria que 70%, 80% das nossas locações são em crédito. Crédito imobiliário, onde a gente criou, acho que uma reputação grande. Entramos no segmento de fundos imobiliários em 2018 para 2019 também, com o MCCI, o nosso primeiro fundo, que é o nosso fundo mais high grade. Depois a gente lançou outros fundos. Hoje a gente chegou num montante total de patrimônio sob gestão de quase 7 bilhões de reais, divididos entre fundos imobiliários e investimentos institucionais, investidores institucionais. Então acho que é um pouco dessa minha trajetória junto com a trajetória da Mauá, que em 2022 se tornou Jive Mauá, né? Agora somos unidos numa casa só. Acredito que a gente pode até começar por aí, Bruno. Porque no último episódio você falava justamente desse período de fusão, sobre o que vocês estavam olhando para o futuro da gestora. E aí eu queria ouvir de lá para cá, desse episódio que você participou com a gente, 89 para cá. O que mudou, como é que vocês estão estruturados hoje, como vocês estão enxergando hoje as sinergias das ambas casas, que agora são uma só. Desde o momento da fusão, a nossa proposta foi de se tornar uma casa só, né? Naturalmente, uma fusão de 2 empresas muito grandes, né? A Jive na época era uma empresa já com seus, eu diria 12, 13 bi sob gestão, a Mauá na época uns 4 alguma coisa, e hoje juntos somos uma empresa de 20. Então naturalmente, quando toda a fusão, você tem uma adaptação dentro de culturas, dentro de pessoas. A nossa sorte é que eram negócios que eram muito complementares, né? Você não tinha lugares comuns ou possíveis disputas entre áreas. Era muito, muito complementar, tanto no tipo de investidor que a gente atacava, quanto os tipos de investimento que a gente fazia. Então, essa união ela foi fácil. Então, desde o começo, né, a proposta, diferente de alguns M&As que acontece, que você fala, vamos deixar 2 caixinhas separadas, depois a gente vê, a nossa proposta desde o início foi ser uma coisa só. E foi assim. A gente conseguiu coletar muitas sinergias com isso, desde as sinergias mais básicas de você deixar mais eficiente algumas coisas, você tem centrais de serviços mais compartilhadas, né, o básico, mas acho que começaram a surgir outros tipos de sinergia também, tanto uma sinergia do lado de originação, estruturação de negócios, que é muito importante, é um core business da Mauá, é um core business da Jive, e as 2 empresas tendo a mesma filosofia, você ficar maior, e nesse mercado o tamanho importa, né? A escala importa. Então a gente acaba tendo acesso cada vez mais a diversos tipos de investimentos, e muitas vezes você tem uma originação cruzada entre as áreas, fala, apareceu um negócio aqui que não é para mim, mas para você pode funcionar. Inteligência trocada, acho que isso daqui foi uma grande surpresa boa. E eu acho que existe um segundo ponto também muito importante, que é o tamanho da placa, né? O tamanho da placa, a relevância da placa.
de novo, né, um mercado como esse que a gente tem de gestoras é um mercado que ele tende a se consolidar, ele tende a ser um mercado que fica mais concentrado em alguns nomes que oferecem uma grade mais completa de produto. A proposta da Jive Mauá é ser uma empresa que oferece, né, uma grade, um shelf, que ataca um shelf wallet grande no bolso do investidor, né, ou seja, a pessoa consegue investir em diversos fundos da Jive, correndo riscos diferentes, correndo retornos diferentes para cada fatia do seu portfólio. E para isso é muito importante ter essa complementaridade. E isso, de um aspecto de gestão de empresa, é muito importante, porque cada vez mais, mesmo que a gente, né, muitas vezes a gente comenta aqui nesse podcast, os investimentos, diferentes investimentos, eles vão ter uma correlação diferente entre si, portanto, a diversificação é boa para o investidor, né? Isso acho que a gente é muito legal. Do mesmo jeito, para uma empresa, uma diversificação de negócios é muito boa. Então você não tem a volatilidade da sua empresa sendo análoga à volatilidade do seu fundo, do seu investimento. Então, se algum investimento não vai tão bem, a empresa não vai bem, isso deixa de se tornar realidade quando você tem diversas áreas atuando. E então isso deixa a Jive Mauá uma empresa que é muito mais sólida. Então os nossos resultados são mais sólidos, são mais estáveis, e com isso a gente consegue pensar em alçar voos cada vez maiores. Então acho que esse é o principal, assim, a principal diferença que eu diria de 2 anos para cá é isso, assim, as sinergias de negócios e sinergias operacionais, essas a gente coletou muito rapidamente. A gente chegou na Jive sabendo que a gente Mauá, a gente chegou na Jive sabendo que nós estaríamos cercados de gente boa, né? Cercados de cobras ali do mercado, foi muito bom. Isso a gente rapidamente já começou a funcionar, mas 2 anos passaram e a gente agora fala, pô, nós somos uma empresa que é muito mais forte. É uma empresa que ela é muito mais sólida, uma empresa que ela é muito mais resiliente, os resultados são mais parrudos. Isso dá muita tranquilidade para que a gente possa fazer os investimentos do jeito certo. Porque, no meu ponto aqui, que eu até comentei antes sobre a união, né, de empresas do setor, ou até essa consolidação do setor, ele vem muito porque algumas empresas gestoras, elas não têm um patrimônio suficiente, elas não têm essa solidez financeira suficiente para poder fazer os investimentos com tranquilidade. O gestor do fundo, ele também é um empresário muitas vezes, né? Como é o meu caso, do grande parte dos gestores da Jive e grande parte dos gestores do mercado. E se o empresário está preocupado, muitas vezes ele pode não ser um bom gestor. E muitas assets com pouco capital, ela tem dificuldade de remunerar bem suas pessoas, então tem dificuldade de trazer bons profissionais. Isso tem um reflexo no que é a qualidade do investimento que o investidor do fundo que ele está investindo, porque muitas vezes as coisas estão um pouco atrapalhadas ali. Então acho que nesse mundo de, né, que como eu comentei, a escala importa, o tamanho importa para você fazer melhores investimentos, ter acesso a investimentos que ninguém mais tem, principalmente quando você é muito focado em originação proprietária, como é o nosso caso, e ao mesmo tempo você tem uma resiliência financeira, de saber, pô, eu estou com um bom time de analistas, eu estou pagando bem as pessoas, eu tenho sócios muito competentes, a empresa está dando resultado. Isso daqui acho que é um ambiente muito, muito, muito frutífero para você fazer bons investimentos. E Bruno, eu queria pegar exatamente um termo que você usou algumas vezes, que é o diferencial de originação. Então, se você pudesse contar aqui para a audiência exatamente como é que funciona essa originação, dar um pouco mais de cor ali, de como é que funciona o processo, quais são as pessoas que estão envolvidas, como é que funciona um comitê de investimentos, acho que fica legal aqui para a gente entender um pouco mais desse diferencial que a Jive Mauá tem já historicamente, que está na originação. Boa. Não, obrigado, Guizão. Assim, o negócio da Jive Mauá são os investimentos alternativos, tá? Então, não são os multimercados, não são os fundos de crédito de curto prazo, não são indexados, não. É alternativo. O que é o alternativo? O alternativo, ele tem uma definição ampla, cada um vai chamar de um jeito, mas no final do dia ele tem, essa definição acaba tendo a ver um pouco com ativos um pouco mais ilíquidos, um pouco mais estruturados, um pouco mais artesanais, né? Então, se você olha os fundos de CRI da Mauá, você é um investidor do MCCI11, do MCHY11, lá você não vai encontrar um CRI que foi distribuído por um distribuidor que vai chegar diretamente na mão do investidor final, aquele CRI já padrão, né? Por exemplo, um CRI da Petrobras, que a XP vai lá e distribui, ótimo papel, o investidor final aloca, está fazendo uma boa alocação de risco, mas não é o que a gente compra.
Por quê? Porque a gente atua no crédito estruturado. Eu preciso ir lá, eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso montar aquilo de uma maneira que vai ser adequada para os meus fundos. E para isso a gente precisa dessa capacidade de originação. As grandes empresas, tipicamente as empresas de capital aberto, as empresas que têm mais acesso ao mercado de capitais, elas conseguem outras estruturas, muitas vezes até mais eficientes para elas no aspecto de custos e benefícios. Então não adianta ir lá e a gente não vai ser procurado por esse pessoal. Nós temos que ativamente encontrar aqueles desenvolvedores, aquelas empresas que têm muito patrimônio, no caso nosso do imobiliário, né? Quem tem bons imóveis e precisa fazer alavancar nesses bons imóveis, desenvolvedores que estão querendo comprar um ativo novo, que estão querendo fazer um ativo novo. Então isso é você estar envolvido nesse mercado. Então quando você você compra o fundo da Mauá, você está pagando uma taxa de gestão. Para onde está indo essa taxa de gestão? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo não é comprando e vendendo papéis, né? Ou tentando pensar se amanhã o Banco Central vai subir ou descer juros. Isso é importante? Claro que isso é importante, mas é para o longo prazo. Não é que nem um fundo multimercado que, se o Copom abaixar amanhã, está todo mundo maluco, ou o oposto. A gente está mais preocupado nesses investimentos mais de longo prazo, nesses investimentos mais estruturados. Então essa originação é muito, muito, muito relevante. É o core business do nosso negócio. Também é o core business do negócio da Jive, né? Eu estou falando muito do lado do Mauá, que é de onde eu venho, mas a Jive lá, ainda mais na linha de distress, de crédito high yield, é a mesma coisa. Eles têm que buscar os investimentos deles, as empresas deles, que muitas vezes são empresas que estão precisando de um capital transicional, ou estão precisando, às vezes, entrando numa RJ, precisa de resolver alguma coisa, é lá. Então você precisa estar lá. Se você não estiver pegando esse tipo de investimento, você não está gerando valor para o cliente, né? Eu estava falando o que a taxa de gestão paga. A taxa de gestão paga, a gente está encontrando aquilo que não vai chegar direto para o cliente. O restante é você cuidar para que aquele dinheiro entre no seu bolso, que eu sempre brinco. No nosso negócio de estruturados, você ganha dinheiro na hora que você assina o contrato. É o momento que você ganha o dinheiro. Depois, toda aquela vida do contrato, você só está garantindo que aquele dinheiro realmente vai vir para o seu bolso, porque, né, muitas coisas podem acontecer. Mas se você assinou um contrato ruim no começo, você não tem mais solução. Então, essa filosofia ela é muito importante. Puxando um pouco do gancho aqui, nós temos um histórico que é muito, muito, muito favorável, né? Desde 2012, a gente estava vendo isso ontem, foram 126 operações que a gente já investiu. Dessas 126, 116 fomos nós mesmos que originamos e que estruturamos, né? Foi o time, quando digo nós, é o time dentro de casa, né? É um percentual alto. E todas essas a gente nunca perdeu dinheiro, né? A gente nunca perdeu capital, perdeu o principal, deixou de receber juros, todas elas deram certo. Nunca teve nenhum problema? Tiveram diversos problemas, diversos momentos que a gente teve que atuar, executar uma garantia, ou fazer algum tipo de aditamento, ou, né, agir como um gestor de crédito, porque o crédito estruturado ele é vivo. Mas nunca deu errado ao ponto de falar, perdemos dinheiro. Vai ser sempre assim? Não. Eu acho que a grande característica que tem que olhar no gestor de crédito não é quantas vezes ele porque ele vai errar, mas sim como ele age no momento que der errado. O que ele consegue resolver, o que ele consegue recuperar. Mas o principal motivo, na minha opinião, onde está o molho secreto que fez com que a gente não tivesse esse histórico tão bom, e nunca a gente ter perdido dinheiro em operações, eu alocaria isso a duas coisas. A primeira delas, a originação e estruturação proprietária. Então você conhecer muito do papel, você entender muito do que está acontecendo. E uma consequência natural disso, você acaba sendo dono desse papel. Então você não é um cotista dentro de vários para discutir alguma coisa numa assembleia. Você conhece, eu brinco que eu tenho o WhatsApp, eu acho que eu até fiz essa brincadeira no podcast passado, eu tenho o WhatsApp de todo mundo que deve para o fundo, porque é como a gente resolve as coisas, né? Acho que é o jeito, o crédito ele é vivo, você tem que tratar como um organismo vivo. Então você ter essa estruturação própria, você ter o ser dono dos papéis é muito importante. E eu acho que um segundo fator de sucesso, né, do nosso molho secreto aqui, é nós sempre fazermos operações com garantia imobiliária, garantia real imobiliária, ativos bons, ativos produtores de renda, seguindo muito o mote que a renda que gera aquele imóvel, ela é mais do que suficiente para pagar o CRI, a alavancagem ou a dívida que foi feita ali. Então você não depende de nada além do imóvel. Acho que toda vez que a gente fugiu um pouco disso foi quando a gente teve mais dor de cabeça. Então eu diria que esse é o nosso grande segredo aí para fazer uma resposta mais longa para a pergunta. Bruno, eu acho que até pegando um pouco dessa ponta, você falou bastante, né, do aspecto de originação, de como funciona,
Mas quando vocês olham as operações mais complexas, a gente sabe que na Jive isso é um core ali, né, de histórico, de olhar para operações que são mais complexas, que envolvem um arcabouço jurídico, que necessita de um olhar mais cuidadoso. Quando a gente vai para o ambiente imobiliário, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês olham esses deals e o que vocês procuram para investir dentro de um ambiente de maior complexidade? Vamos lá. As atuações, né, Jive do lado de Stress, do Mauá, o lado imobiliário, Jive e Mauá como empresa, elas são diferentes e elas se encontram. Né? Eu acho que onde elas se encontram, isso até é uma coisa que nós ficamos mais corajosos para fazer algumas coisas de alguns anos para cá. Né? Inclusive, conseguir atuar em algumas operações que tem uma componente um pouco mais espinhosa, vamos dizer assim. Com isso, vai te pagar mais retorno. Com a certeza que a gente tem agora a SWAT, né, junto com a gente aqui para eventualmente discutir um contrato, eventualmente achar uma solução criativa para alguma coisa. Isso é eu diria animador, mas refreshing, né? Esqueci a palavra, mas no aspecto de gestão, porque você sabe que você está bem acompanhado caso algum problema aconteça. Isso deixou a gente mais corajoso. Isso é um fato. É onde as coisas se encontram. O mundo dos investimentos, né, distressed, ele é um mundo que é muito mais complexo. Ele envolve diversos âmbitos jurídicos distintos. O mundo do imobiliário, a gente tem um alicerce muito forte, que até, né, comenta com a pergunta anterior, que é alienação fiduciária sobre ativos reais. Essa é uma lei que ela é muito consolidada, né? Lei 9514. A jurisprudência é muito boa, ela ajuda muito, ela facilita muito aqui o negócio, uma vez que eu vou fazer uma operação e eu diria que 90%, 95% das operações que a gente fez tinha garantia de alienação fiduciária de coisa real. Agora, isso não significa que não existam outras coisas, você não pode depender só disso. A alienação fiduciária, no final do dia, ela é uma arma na mesa, na negociação. Você pode atirar, mas uma vez que você atirou, outras coisas vão acontecer. Né? O tiro foi dado, a situação mudou. Então, a grande maioria das vezes você não quer atirar, né? Você não quer matar quem está do outro lado da mesa, você quer convergir para alguma coisa, e a alienação fiduciária ela se torna muito mais uma... a alienação fiduciária, a existência de uma garantia real, ela se torna muito mais uma alavanca de negociação. Então, para você conseguir, assim, eu posso atirar, mas eu não vou atirar. Só que para você conseguir chegar lá, tem diversos outros mecanismos, especialmente jurídicos, alguns deles, né, comerciais, mas especialmente os jurídicos, que você coloca dentro da estruturação jurídica, da documentação de um papel, é o que eu sempre falo, você conseguir enxergar o problema chegando de longe e você conseguir atuar nele. Então, muitas vezes, acho que é o que é típico, né? A gente olha muito para o fluxo de caixa que está rolando dentro de um ativo, seja de aluguéis, seja de vendas, etc. E você coloca travas do tipo, poxa, se não estiver passando, não estiver tendo tanto de aluguel aqui, ou se não estiver vendendo tanto a esse preço, etc., pô, existe um desequilíbrio, eu posso te atuar nesse desequilíbrio. Eu posso ir exigir que você faça um aporte de capital, ou crite um pedaço da operação. Eu quero que eu seja quitado? Não, mas eu quero ter uma possível alavanca para negociar. Estou dando um exemplo que é muito, muito básico, mas acho que cada operação é muito artesanal, então dependendo do segmento, dependendo de quem é o tomador, a gente costumeiramente coloca esses tipos de ferramentas jurídicas justamente para que eu não fique de mãos atadas vendo o problema acontecer. Assim, o CRI ainda está adimplente, mas claramente vai dar problema por XYZ motivo. Assim, eu tenho como agir antes. Então acho que é isso que faz assim, essa possibilidade de você ter ferramentas para agir. E uma vez que você precisa agir, o seu documento está muito bem montado, você sabe os caminhos do seu próprio documento, de novo reforça aquele ponto que a gente estava fazendo antes sobre a importância de você ser quem monta o seu próprio papel. Né? A gente tem muito mais, vamos dizer, observações, muito mais... é muito mais difícil para a gente fazer uma operação que foi uma outra pessoa que estruturou, um outro banco, uma outra corretora. A gente gosta de colocar do nosso jeitinho. A gente tem uma turma de advogados, de estruturadores, são muito bons. Você já veio até da Mauá, né? Que
tem ali a sua mágica e a gente costuma dizer que a nossa estrutura ela é muito mais parruda. Quando a gente vê um CRI de mercado, fala, pô, não faria dessa maneira. Então a gente gosta de fazer do nosso jeito. Então acho que é um pouco disso, tá? Assim, por isso que eu estou mais atacando aqui onde o jurídico é importante dentro do imobiliário. Eu diria que é especialmente nisso, assim, você ter uma estrutura sólida dentro do seu CRI, ou da sua debênture, ou seja, com a sua dívida, para você conseguir agir, para você ter diversos mecanismos para você levar para o negocial e conseguir resolver o seu CRI, porque quando você dá uma dívida, você quer receber, né? Você não quer executar uma garantia, você não quer se tornar dono de imóvel, você não quer quebrar uma empresa, você não quer nem que você seja pré-pago, né? Muitas vezes você quer continuar com aquela dívida para mais. Então, existe um trato comercial importante, e esse trato comercial importante só é viável se a sua estrutura jurídica está muito, muito, muito sólida. E dentro desse universo de investimentos no segmento imobiliário, quais são os setores e segmentos que vocês atuam, que têm preferência, onde vocês enxergam as maiores oportunidades aí na indústria? A gente gosta de dizer que a gente é agnóstico para segmento, isso é verdade, mas não é tão verdade na prática, porque acho que é mais importante do que isso, a gente gosta de atuar em segmentos cujos imóveis gerem renda e cujos imóveis têm uma característica mais imobiliária do que não imobiliária. Eu já vou explicar o que eu quero dizer. Por exemplo, você fazer uma alavancagem usando um hospital como garantia, nada contra, diversas existem, funcionam muito bem, mas a gente acha mais difícil. Pô, o que eu entendo de hospital? Nada. O que vai acontecer se eu tiver que executar uma garantia do hospital? Eu estou à mercê de 3 ou 4 players desse mercado para eventualmente irem lá e comprarem esse ativo de mim ou fazerem um contrato de usufruto daquele ativo. Estou meio perdido. O que um escritório na Faria Lima, usando numa laje na Faria Lima, tem de imobiliário? Tudo. Se estiver sendo ocupada por uma empresa de games, por uma empresa de alimentação, uma empresa de pet shop, e essa empresa sair, vai ser ocupada por outra empresa. Eu não tenho nada a ver com a operação. Então a gente busca ativos que gerem renda. Muitas vezes, por exemplo, terrenos, fazendas, até não é uma coisa que a gente gosta muito também, porque uma fazenda não operacional ela não gera renda. Ela está lá, ela é esperada uma valorização. E outros ativos que são muito específicos, né? Como esse exemplo que eu dei de hospital, e acho que tem outros exemplos assim, fiz um BTS com a faculdade X numa cidade interior, que acontece muito. Pode ser bom, se a universidade performar bem. Se esse cara estiver tendo problema, ele vai largar aquele imóvel. Aí quando você vê, você está com um prédio de 4 andares, que você é o único prédio de 4 andares da cidade. Então a gente gosta de fugir um pouco dessa linha de imóveis aqui não operacionais. É um pouco da grande questão. Desse universo, né? Poxa, você olha mais para shopping, lajes, que tipo de, apesar de ser agnóstico, né, dessas 116 operações, assim, é muito caso a caso ou tem algum nicho ali que você gosta de? Eu ia pousar aqui dentro desse raciocínio, a gente acaba olhando para os imóveis que são mais seguros do ponto de vista de crédito, quando eu estou fazendo crédito. Então, muitas vezes, um bom segmento para investimento em equity é diferente de um bom investimento para investimento no crédito, como garantia de crédito. Quando você está olhando para o equity, você está esperando uma valorização. O crédito está esperando a segurança, a não volatilidade, né? A previsibilidade de fluxo de caixa. Então, nós atuamos muito, muito, muito. Acho que o segmento que a gente mais atuou historicamente foi o segmento logístico, seguido pelo segmento residencial. Não por consequência, porque foram os grandes motores de estabilidade, né? Se você for ver, quem investiu em desenvolvimento de galpões logísticos, no desenvolvimento de imóveis residenciais, ganhou bastante dinheiro, mas ganhou principalmente por causa da resiliência. Então quem vai lá corre o risco de um desenvolvimento ou compra um ativo logístico muito barato, você tem uma chance muito grande de você, em algum momento de ciclo de mercado interessante, você vender aqueles ativos com uma boa valorização. Por quê? Porque existe uma demanda intrínseca da malha logística brasileira. Essa demanda ainda não foi completa. E a previsibilidade de fluxo de caixa desse segmento ela acaba sendo muito boa. Se você tem ativos em regiões prioritárias, em regiões que estão sendo
conquistas, né, pelos segmentos que usam muito desse setor, principalmente segmento de e-commerce e varejo como geral. Então, se você tem bons ativos nessas regiões, a chance de você fazer um bom investimento comprando bem é muito alta. Então, a nossa preferência, assim, a nossa atuação sempre foi muito focada nesses dois investidores, como garantia sempre foi muito bom. Agora, se você olhar a nossa carteira, a gente tem aí, acho que mais da metade dos investimentos também estão espalhados. Eu diria que metade está no logístico e residencial, outra metade está um pouco em comercial, shoppings, um pouco de loteamento que a gente aventurou também, mas a gente também não foge muito disso. Boa, Bruno. Agora eu queria entrar um pouco na parte de cenário. E esse é um tema que está bem quente nesse momento, até porque a gente começou o ano com a perspectiva de corte de juros aqui no Brasil e agora estamos falando de duas altas ainda, olhando para frente, em elevação de juros, toda a questão macro global também influenciando bastante. E aí eu queria ouvir de você um pouco do impacto disso dentro dos fundos imobiliários, com destaque especial para os fundos de tijolo, que aí acabaram passando por um movimento maior de volatilidade. Um excelente início de ano e agora tendo um pouco mais de vol. Como é que você está enxergando esse cenário para esses fundos? Bom, eu vou responder de duas maneiras diferentes. A primeira delas, dos fundos imobiliários, quando você olha para a casca, né, dos ativos, aquilo que você vê negociado em bolsa, não sei o que, 11... esses ativos eles sempre estão expostos, além dos fundamentos, eles estão expostos às condições de mercado. Então é natural, como todas as ações caem quando você tem uma alta de juros, uma perspectiva de alta de juros, é natural que isso aconteça também com os fundos imobiliários. Eu diria que todas as categorias. O tijolo ele acaba apanhando mais nesse momento, porque existe, acho que uma questão importante não só dos fluxos de caixa futuros sendo descontados a uma taxa maior, mas também muitos desses fundos têm alavancagem, a alavancagem fica mais cara e assim por diante. Então, eu diria que a gente teve um certo respiro, né, de perspectivas de juros no começo do ano, no final do ano passado. Infelizmente não se materializou. O mercado de fundos imobiliários respirou, né, a casca, né, dos ativos ela respirou. Eu acho que com essa perspectiva agora de não queda, eventualmente até aumento de juros, isso dá uma parada. Acho que isso é muito claro. Mas tem um outro lado importante. O fundamento, né, principalmente dos fundos imobiliários, ele, além de continuar muito bom, além de ser, de novo, fundos que investem principalmente no topo da pirâmide, são os melhores ativos do Brasil, mas acho que tem uma coisa muito interessante acontecendo agora, que é o seguinte: os juros, ele não é só um número, ele é um filme, né? Não é uma fotografia, ele é um filme. E se o juros está a 10, mas ele acabou de chegar no 10, é uma coisa. Se ele está a 10 há muito tempo, é outra. E a gente está mais ou menos nesse momento. Assim, os juros está alto já há muito tempo. E agora pareceu que ia e acabou num fundo, né? Como o pessoal fala, ia cair, não caiu. Isso significa que quando você tem uma subida de juros, o mercado trava. Quem queria vender acha que o preço é aquele, o comprador já acha que o preço é muito mais embaixo porque mudou os juros, mudou o macro, o negócio não sai. Então o que tipicamente acontece, né, com os encolhimentos do mercado, você fala, o mercado caiu tantos por cento que o juro subiu. Esse encolhimento não dá porque o preço caiu, ele dá porque transações pararam de acontecer, em sua maioria das vezes, né? O vendedor não quer se livrar daquele ativo naquele preço, o comprador não quer pagar caro, o negócio não sai. Como você passa muito tempo de juros altos, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, então eu estou vendo um pouco do fenômeno que eu estou chamando dos vendedores um pouco já cansados, e os compradores também cansados, porque precisa sair negócio, pro mercado ele vive de negócio, então o negócio precisa sair. Então muitas vezes aquele investidor que há 2 anos atrás os juros acabou de subir, ele achou que o ativo dele valia 100, aí a melhor proposta que ele teve foi 60, ele falou, não vou vender, vou segurar, não preciso vender agora. Passou 2 anos, ele está pensando, talvez eu... Não é que eu preciso vender, mas talvez eu queira vender, deixa eu reciclar, cansei. O comprador também falou, mas se eu ficar nesse preço aqui na canela não vai funcionar, então deixa eu subir um pouco, aí eles magicamente se encontram no 80. Isso começou a acontecer. E eu acho que isso vai continuar acontecendo, ainda mais com a perspectiva dos juros não cair ou até subir. O que isso significa? Significa que negócios vão acontecer mais. Quem está na ponta compradora tipicamente são os caras maiores, né? Os grandes capitalizados, os gringos, as empresas de próprias com dinheiro, os fundos imobiliários. E as pessoas farão bons negócios. Então acho que essa é a questão. Os negócios sairão num preço bom, né? E estes negócios que estão acontecendo agora, num momento de ciclo ruim,
é uma transferência de valor dos vendedores para os compradores. E essa transferência de valor, em algum momento, ela vai se materializar. Não vai ficar ruim para sempre, os juros não vai ficar alto para sempre, porque as empresas não aguentam. Acho que, né, todo mundo sabe disso. Em algum momento as coisas melhoram. Se você está comprando bons ativos, aquilo que eu falei antes, boas localizações, que estão pagando fluxo de caixa, dentro de segmentos que tem uma força motriz, vamos dizer, secular por trás, daqui a 3, 4, 5 anos, muito provavelmente o cenário melhorou. Você vai estar recebendo aquele seu aluguelzinho ainda corrigido por inflação, até possivelmente com ganho real. E os fundos imobiliários vão estar numa boa posição. Seja a cota patrimonial vai subir muito, porque esses bons negócios vão se materializar. Então, muitas vezes você compra um ativo abaixo do mercado, depois no próximo laudo, o laudo vem muito mais, mostra o valor de mercado desse ativo. E aquela diferença entre o que você pagou e o valor de mercado já é materializado na cota patrimonial. Ou isso quando os fundos começarem a vender. Então, juros altos não é bom para ninguém, mas juros altos com vendedores já eventualmente cansados e precisando reciclar, e os compradores com dinheiro, oportunismo, né, de fazer bons negócios, é mais ou menos o que está acontecendo agora. Isso daqui a 2, 3, 4 anos se materializa em bastante ganho para os investidores. Legal, geralmente esses momentos mais difíceis são boas oportunidades para os compradores, né? Para quem está vendendo, a vida não é tão fácil, mas para quem está comprando parece ser um sinal interessante, né? E dentro de um segmento que você citou, que é o segmento logístico, que é importante para a história de vocês, existem diferentes estruturas, né? Existem os contratos típicos, prazos mais curtos, maior previsibilidade, contratos atípicos, prazos mais longos, toda uma questão de maior customização. Como é que você enxerga esses dois tipos de contratos? Como isso influencia na tua tomada de decisão? Os dois eles têm momentos e razões de existir, e tipicamente elas estão andando junto com o mercado. Quando o mercado está muito bom, você vai buscar os contratos típicos, os contratos mais curtos, você vai buscar aquela empresa que é um pouco menor, você vai buscar pegar o seu galpão e modular ele inteiro, porque vai ter um monte de gente querendo, você vai conseguir jogar o aluguel lá em cima. E aí o contrato é curto, ele pode ter a chamada revisional, né, que é você poder aplicar um valor maior de contrato ainda em cima da inflação. Se o mercado está quente, a demanda está alta, a oferta está baixa, você está buscando isso. Quando o mercado está um pouco mais gelado, né, a demanda não está tão alta assim, tem bastante oferta, o juros está chato, aí você está buscando a segurança. Então você tipicamente vai para as empresas maiores, você busca fazer contratos atípicos, você busca que os imóveis sejam mais na linha dos mono-usuários, ou seja, você tem um ocupante só, não tem que lidar muito com as dificuldades de ter mais de um ocupante no galpão. Então cada um tem um pouco do cenário. Eu acho que quando você está falando de fundos imobiliários, você tipicamente está falando mais de segurança do que de retorno. Então acho que existe um equilíbrio, mas existem, acho que o foco dos fundos imobiliários são buscar locadores maiores, mais conhecidos e muitas vezes com contratos atípicos. Eu acho que é onde casa melhor com a previsibilidade, casa melhor com a estabilidade de distribuição de rendimentos. Mas eu acho que, de novo, existe um equilíbrio importante. Então hoje, se as nossas perspectivas aqui estiverem corretas, você conseguir comprar um imóvel a um preço bom, e se você comprar um imóvel com um contrato atípico, com a melhor empresa de e-commerce do Brasil hoje, você não vai ter um retorno muito bom, muito alto, né? Porque o risco é baixo. Então você vai estar pagando caro, entre aspas. Agora você pegar um contrato desses, que não vai demorar 20 anos para terminar, vai demorar 5 anos para terminar, eventualmente. E eventualmente você vai conseguir renegociar contratos, ou você vai conseguir pegar bons imóveis, comprá-los baratos e ter perspectiva de aumento de aluguel, aí você pode estar fazendo um bom negócio. Então, se as coisas realmente mudarem, melhorarem aí nesses próximos 4, 5 anos, eu acho que olhar este horizonte, né, o imobiliário ele funciona em ciclos de 7, 8 anos mais ou menos. Então a gente não está num começo de ciclo agora, a gente já está um pouco, não sei se a gente está no meio, mas a gente já está onde a gente já avançou um pouquinho do vale, né? Apesar dos juros tá subindo. Mas o fundamento do imobiliário já avançou um pouquinho do vale. Até por isso meu argumento antes dos compradores já um pouco cansados, começando a vender, etc. Então talvez o próximo ciclo vai se materializar nos próximos 3, 4 anos, 5 anos. É um pouco do que a gente está enxergando e é do jeito que a gente está investindo, olhando para
essa tese. Acho que o bacana aqui é que você frisa bastante a questão da seletividade em um cenário atual, né? Então não é que você vai deixar de investir em determinado segmento, mas nesse momento você tendo essa gestão ativa, essa seletividade, consegue navegar com uma visão mais oportunística. E aí pegando essa parte, né, de oportunidades, dentro dos diferentes segmentos imobiliários, onde vocês estão vendo hoje maior assimetria de risco-retorno? Eu não diria que a assimetria está simplesmente dividida por segmentos, tá? Eu acho que ela está muito mais dividida pelo tipo de imóvel que você está comprando, independente se ele é logístico, residencial, comercial ou outro. Eu acho que tem mais a ver com de quem você está comprando, como, em qual situação você está comprando. Eu acho que o meu argumento, e acho que você capturou muito bem ele, é que estamos num momento em que o oportunismo está funcionando, né? Eu acho que há 2 anos atrás esse oportunismo ele era mais raro. Como eu comentei, as negociações tinham secado um pouco mais. Talvez daqui a 2 anos para frente, quando todos os fundos de tijolos estiverem captando, também não tem oportunismo, porque tem muito dinheiro, está todo mundo comprando o que tem. Eu acho que a gente está num equilíbrio interessante, né? Que você consegue encontrar vendedores querendo reciclar seu portfólio, e os que são interessantes, são mais interessantes do que você em preços, que são mais interessantes do que você encontraria há 2 anos atrás. Então eu estaria olhando mais para essa ponta, tá? Não necessariamente qual é o tipo de segmento. Acho que, óbvio, né? Esses segmentos estão mais difíceis de você usar o argumento que eu usei antes de previsibilidade. O que vai acontecer daqui 2, 3 anos é difícil. Tem algumas áreas que a vacância ainda é insistente no comercial. Tem algumas partes do residencial que estão claramente sobreofertadas no Brasil. Tem até regiões do segmento logístico que são regiões secundárias, né? As chamadas regiões secundárias, não é o raio perto de São Paulo, o raio perto do Rio. E, obviamente, essas demoram mais para se recuperar. Então, eu estava argumentando antes que provavelmente estamos no momento que 3, 4 anos a gente tem uma certa mudança de ciclo. Talvez para essas regiões secundárias, ou talvez para esses imóveis que estão com um pouco mais sobre oferta, não demore só isso. Então, no momento que você está fazendo um investimento oportunista, acho que você tem que passar por esse filtro. Pô, ele é um oportunismo dentro do período de 4 anos, que aí envolve vamos dizer, os melhores ativos, né, melhores regiões, ou ele é um oportunismo que na verdade vai demorar 8, 10 anos para se materializar? Aí acho que é uma outra conversa. E até pegando um pouco desse momento que você falou, oportunidade de investimento na classe, eu queria aproveitar para tentar conectar isso com dos 116 casos, mesmo quando você teve que chegar no momento de executar a garantia, isso acabou funcionando porque era um contrato que estava muito bem amarrado. A gente está numa fase que para você está mais fácil colocar mais garantias no contrato. Que tipo de pontos você tem colocado mais na mesa de negociação para garantir que você tenha uma melhor capacidade na hora de avaliar e executar o ativo? Cara, é um ótimo ponto assim, que você está trazendo. Muito bom mesmo, porque nem sempre você está buscando mais dinheiro, né? Muitas vezes você está buscando mais tranquilidade, você está buscando mais segurança, mais flexibilidade. Então, quando eu jogo essa luz muito grande na originação e na estruturação proprietária, ela vem por os dois lados, né? Quando eu argumento nesse sentido, eu falo, olha, os deals são melhores. Mas o que é melhor? Melhor não é simplesmente pagar mais. Eu acho que paga mais porque você não tem um corretor aqui, um banqueiro ali, né? Sobra mais dinheiro, né, para você fazer uma dívida com uma garantia, com uma taxa melhor. Mas eu sempre brinco, você está lá negociando com o empresário, você vira de ponta cabeça, chacoalha, cai mais uma garantia no chão que você consegue pegar. Então, sim, acho que seu ponto é perfeito. Principalmente nos últimos... A gente sempre fez isso, mas acho que especialmente nesses últimos 3 anos, assim como a gente fez muito em 2015, 2016, que eram épocas mais cabeludas, e agora nesses últimos 3 anos, a gente focou mais no aspecto risco do que no aspecto retorno. Então eu preferia muitas vezes abrir mão. Se eu estou negociando, o cara falou, eu vou te pagar 1% de taxa a mais, eu vou te dar essa garantia a mais. Nos últimos 3 anos, provavelmente, eu escolhi a garantia a mais. Então, esse aspecto ele é importante e está sendo, acho que, uma força motriz, né,
Quando o mercado está um pouco mais de dificuldade, você vai buscar. Isso acontece também na vida do crédito. Então, muitas vezes você não é só no momento do nascedouro do CRI. Às vezes, no meio do caminho, o pessoal tropeça. Fala, lembra quando eu falei que a gente tem mecanismos que me permitem ver o problema chegar e agir nele? Eu falo, tem isso aqui, cláusula tal, você está descumprindo porque tal coisa aconteceu. E aí? Tem esse outro imóvel aqui para colocar de garantia. Resolve? Resolve. Hoje a gente faz isso. Talvez há 5 anos atrás a gente estava falando, não, eu quero que você me pague 1% a mais. Hoje em dia a gente olha assim mais para a linha de adicionar garantias, acho que isso é importante. E voltando acho que no começo do podcast, quando você paga a taxa de gestão, acho que é justamente aí que a gente está agindo, né? Você deixar a operação mais parruda no momento que necessita ou coisas parecidas. Tem um detalhe que a gente não comentou, né, em cima dessa nossa conversa, né? Como é que está a tua grade de produtos, né? Hoje para o investidor que quer investir na Jive Mauá e quer ter essa diversificação de produtos imobiliários, que eu acho que o exemplo da Petrobras é muito legal, né? O CRI da Petrobras você consegue acessar na pessoa física. Poxa, aqui você quer trazer para o investidor uma estruturação e originação de ativos que a gente não vai aqui como investidores, pessoas físicas, conseguir alocar. Então, que tipo de produto hoje você consegue acessar para dar acesso ao investidor? Hoje a gente tem os fundos imobiliários listados do lado do Mauá, MCCI 11, MCHY 11 e o MCCE 11, que é um setipado, esse é disponível para clientes da XP e os outros estão listados na Bolsa Público Geral. Temos alguns outros fundos que são mais específicos, mas aí são mais para investidores institucionais do lado da Mauá. Mas esses 3 fundos que eu comentei, a grade ela é dividida muito claramente, né? O MCCI ele investe ele é um fundo mais high grade, que a gente chama, ele busca ativos mais segurança e obviamente um retorno menor. Ele está com dividend yields de mais ou menos 10% ao ano, isento de imposto, é um bom dividend yield para o risco que ele corre. É um fundo que ele tem mais estabilidade, a própria cota ela é mais estável. Um pouco mais do outro lado do espectro, a gente tem o MCHY e o MCCE, que eles fazem algumas coisinhas que o MCCI não faz, né? Principalmente obra, alguns outros tipos de investimentos no mais longo prazo. Carrega um pouco mais de risco, mas também paga um retorno maior, então o dividend yield desses fundos está mais na casa do 12%, 13%, 14%. Chacoalha um pouco mais, acho que é uma composição, é o jeito que a gente gosta de pensar, né? Eu, na minha pessoa física, eu tenho uma composição de risco entre esses 2 fundos. Além disso, a Jive ela tem dois fundos abertos, que são você pode investir a qualquer momento. Um fundo que é o Bossa Nova Multimercado, é um fundo high yield, que tem como objetivo de retorno algo na casa de CDI mais 3, CDI mais 4 e vem entregando isso com bastante consistência já há quase 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Tem um outro fundo que é o Soul, também é um fundo multimercado de renda fixa high yield, mas ele é previdência, então ele é na minha opinião, o melhor fundo de previdência que tem aí no mercado, para você que está buscando esse tipo de investimento. E recentemente a gente tem aí uma oferta de um FII Infra, né, que também foi acessível para os clientes e vai estar listado em bolsa, né, um fundo de infraestrutura muito interessante. E a gente tem também os fundos Distressed da Jive. Esse é um fundo que ele é para investidores qualificados, né, não é para o público geral, mas né, bastante gente. E esse sim é um fundo que investe no que a gente chama de Special Situations, o lado mais Distressed da Jive, que aí ele vai mirar retornos muito grandes, de 25%, 30%. Né? A diferença é que ele vai ser mais de longo prazo. Então você não vai ver, esse é um investimento que você deveria ficar com eles uns 5 a 7 anos, mas você vai ver depois de 5 a 7 anos uns 25%, 30% ao ano. É um pouco, é aquilo que eu estava falando bem no comecinho, né? A Jive tem um pouco de tudo. Se você quer alocar alguma coisa para receber 10% isento ao ano, sem ter muita preocupação, a gente até brinca, né? Um grande amigo meu falou a frase que é um fundo para você vai entrar em coma, você compra esse fundo, não entra em coma, mas se você daqui a 2 anos você acorda, tá tudo bem. O fundo tá igualzinho, tá pagando certinho. Tem esse fundo aqui, que é o MCCI 11, você compra com a cota R$100, você investe. Você tem o MCHY, você tem o MCCE, você tem o Bossa Nova, você tem o Distress, tem tudo em retorno, risco e principalmente prazos de liquidez. Perfeito, Bruno. Eu acho que passa rápido, né, Anversa? Infelizmente. Queremos mais algumas horas a mais. Exato. Para quem está aqui, acompanhando a gente daqui, nem imagina que tem
é um vidro aqui que a gente está vendo aqui o espaço da feira. Então, assim, a gente se sente no zoológico, né, Clarinha? Então o pessoal aqui dá tchauzinho, joga pipoca. Dá para ver tudo aqui do lado de fora. Mas agora a gente está indo para um último bloco do nosso Outliers, que ele está muito mais voltado ao Bruno na pessoa física. Quem é o Bruno na pessoa física, o que ele lê, ou indicação de filme. Conta pra gente aqui, para quem está ouvindo, alguma indicação cultural. Cara, essa é uma conversa deliciosa, né? Eu diria que eu tô bem obcecado ultimamente por a parte de inteligência artificial, né? Acho que como muita gente. É um negócio que eu acompanhava já até antes da explosão do ChatGPT e afins. Teve um livro que eu li na época que chamava Superintelligência. Ele é um livro... Nick Boston é o nome do... Boston, Nick alguma coisa. E ele é um livro de 2010, 11, 12, por aí. E é muito legal que ele é um livro que ele trata sobre o que a inteligência artificial realmente vai fazer, né? O que é o desdobramento lógico de um robô super inteligente. A capa do livro é uma coruja e é uma fábula, né, dos pardais que resolveram pegar um ovo de coruja para criar, falando, pô, a coruja vai cuidar da gente, né, vai cuidar dos pardais. E ninguém sabe, essa fábula não tem fim, né? Ninguém sabe se a coruja realmente cuidou dos pardais ou se ela comeu os pardais. Então ele é um livro que ele ataca muito isso, que a inteligência artificial ela pode tomar rumos distintos, né, do que a gente imagina. E além disso, ele é um livro que trata de maneira muito inteligente, né, da relação superinteligência com o ser humano. E a inteligência artificial, por mais que seja algo que é de hoje, não é um conceito muito, muito antigo, né, e existe há muito tempo. Hoje a gente vê o ChatGPT como algo muito funcional. Então tem acho que respondendo a sua pergunta, tem muita coisa cultural para quem está gostando de usar o ChatGPT e afins, está maravilhado com isso, quer entender um pouco não só da história, mas tem muita gente que já pensou a respeito disso, e previu um pouco do que está acontecendo agora. Então você consegue enxergar as previsões, o que está acontecendo, você consegue ver as previsões para o futuro e você tentar fazer uma certa futurologia. Então é uma coisa que eu estou bastante aficionado, assim, nesses pontos. Então, hoje o livro que eu estou lendo é esse, relendo esse. E trazendo um pouco para o mundo de investimentos, como é que você tem de grandes lições aí que você leva de investir no segmento imobiliário para gente? E depois tem uma última, tá? O imobiliário, especialmente, você ter muito cuidado aonde você está investindo, e o aonde é muito importante, né? O imobiliário é bairrista, muito dificilmente você vai ter uma vantagem em investir em alguma coisa. Até estava dando risada, alguns dias atrás, 2 pessoas me ligaram no mesmo dia, uma falou, pô, eu quero comprar um terreno aqui na praia, outra falou, pô, eu quero comprar um terreno em Dubai. Eu falei, pô, mas você vai morar em Dubai, né? Assim, por que você está indo para lá? E o imobiliário, você tipicamente ganha dinheiro ou você desenvolvendo, né? Desenvolvendo, você pegando um terreno, fazendo uma obra, vendendo, que aí você gerou mais valia naquele investimento, e você vendeu porque não quer ter aquele trabalho todo. Ou você pegou uma tendência, fez uma compra oportunística, né? Então, dificilmente você vai pegar uma região que está muito estabelecida, você vai comprar um terreno e esse terreno vai supervalorizar. Isso não é mais da nossa geração, né? Isso é um pouco a não ser que tenha um lugar que você sabe muito bem o que vai acontecer. Isso provavelmente ficou na geração dos nossos pais, dos nossos avós, compraram o terreno e valorizou muito. Se você comparar a valorização de um terreno hoje com o CDI, acho que é muito difícil você acabar ganhando dinheiro. Então, o que eu aprendi sobre investimentos imobiliários é isso, assim, toma muito cuidado. Dificilmente você vai ter ganhos reais de verdade em cima do investimento que você só comprou, segurou e vendeu. Então, em relação especificamente ao imobiliário, eu diria isso, assim, essa segurança. Ele é seguro, mas se você não conseguir agregar valor, você provavelmente vai perder o CDI. Vou quebrar o protocolo aqui para 3 moradores de Florianópolis, melhor praia. Na minha opinião, Praia da Joaquina. Daniela. Eu sou o cara de Jurerê. Você pega o perfil de cada um pela praia escolhida, pessoal. Mas eu gosto bastante de Campeche também, então tem um pedacinho de Campeche em mim.
Então fica aqui algumas indicações de praia também. Florianópolis é realmente um lugar maravilhoso. Saudades daquele lugar, é muito, muito incrível. Sempre que dá eu volto para lá. Para quem está nos acompanhando, esse é o último episódio especial Expert. Já tá deixando uma saudade, tá? A gente gravou durante o primeiro dia, pessoal. Então a gente está nesse momento na expectativa do evento. Mas para você que não acompanhou, entra lá em conteúdos.xpi.com.br. Lá você vai encontrar as coberturas em texto do que foi visto por aqui. Muito conteúdo compartilhado. Nesse ano teve transmissão, então se você perdeu, deixou passar, mas de qualquer forma na plataforma da Expert você tem acesso lá a vários conteúdos sobre investimentos. Agradecer ao Bruno, a todo o time da Jive aqui pela participação, ao Anvest, meu parceiro de bancada, gente. Nos vemos em 2025, foi ótimo, já tô com saudade, daqui a um ano estaremos de volta aqui, juntos. Vambora, Anvest. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado, cara. Obrigado.